Esperar o pessoal chegar. Oi, gente. Dá uns minutinhos até o pessoal ir entrando. Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à live da rede. Essa é a primeira live da nossa série de Outubro Rosa, já começando em 30 de setembro. E já coloquem na agenda, todas as quartas-feiras do mês de outubro, às 19 horas, vocês têm um encontro marcado com a gente aqui na página da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Facebook. Vamos tratar de diversos temas relacionados à causa, relacionado ao câncer de mama, porque essa é a maneira que nós encontramos de darmos continuidade a todas as ações desenvolvidas da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Outubro Rosa. Vale lembrar que o objetivo principal da Rede Feminina é o apoiar as pessoas com câncer, né? Nossa missão é prover qualidade de vida enquanto houver vida. E o Outubro Rosa é uma campanha totalmente voluntária que nós fazemos à sociedade, para agradecermos a todos vocês o apoio que a gente recebe o ano todo, em todos os pedidos, em todas as necessidades que a nossa organização tem. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem com a gente, e coloca aí na agenda. Toda quarta-feira, a partir de hoje, às 19 horas, vocês têm um encontro marcado aqui na página da Rede Feminina no Facebook. Vamos começar hoje com a nossa primeira live, Como Surge o Câncer? E nós estamos aqui com a professora Noeli, nossa voluntária, uma pessoa que a gente gosta muito e que tem um vasto conhecimento, tem muita experiência para compartilhar com todos vocês. Boa noite, Noeli. Boa noite, Jana. É um prazer estarmos aqui, dando continuidade ao trabalho que a gente faz há vários anos. E é muito importante trazer esse conhecimento para a população, refletirmos. E o nosso tema, né, vocês estão vendo nas nossas camisetas, Sou Poderosa, alguns já viram nas redes sociais. E nós vamos tentar buscar nessas 4 lives, nessa sequência, o que é ser poderosa realmente. Então, ser poderosa é ter conhecimento, é ter autoestima, é ter capacidade para enfrentar as adversidades da vida, é ter uma missão nessa vida, deixar nossas marcas no mundo. E a gente vai discutir tudo isso relacionado com o câncer. Hoje eu estou sozinha, mas nas próximas nós vamos estar dividindo com as pacientes, porque é interessante esse conhecimento teórico, porque ele nos empodera. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais capacidade eu tenho de gerenciar a minha vida, mas só o conhecimento ele não resolve nada. O conhecimento ele precisa ser transformado em sabedoria. E ter esse contato com a vivência das pessoas, acredito que ajuda a concretizar esse conhecimento. Então, nós vamos ter uma caminhada hoje, como a Jana falou, do que é o câncer. Depois a gente vai ver aquilo que é fator de risco para o câncer de mama. Vamos pensar o tratamento, a vivência do tratamento, o que é ser uma sobrevivente. Isso é uma outra característica que a gente pensa o câncer hoje, o que é depois, né, do tratamento. E, por fim, a gente vai terminar refletindo um pouco do propósito da nossa vida, do sentido da nossa vida, que é onde está realmente o nosso poder para tomarmos decisões saudáveis. Viu só? Quando eu falei que vocês têm um encontro marcado com a gente todas as quartas-feiras, a partir de hoje, porque a professora Nelly vai dar uma sequência no assunto e vocês não podem perder. Realmente vale a pena acompanharem tudo aqui com a gente. Então, vamos lá. Noeli, o que é o câncer?
Bom, vou tentar não fazer coisa muito de aula. Sou professora, às vezes fica aparecendo aula, mas aí vocês podem estar colocando as perguntas. Não sei se eu vou saber responder todas, se eu não souber, a gente guarda para a próxima, né, Jana? A gente dá a resposta depois. Então, o que é o câncer? O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Então, a gente não pode pensar o câncer como uma única doença. São doenças com características diferentes, mas uma coisa é comum: é o crescimento desordenado da célula. Então, a gente tem alguma coisa que acontece, a gente vai falar um pouquinho dessa coisa, que a célula que reproduzia normal. Vamos lembrar da aula lá de biologia, né? Então, eu tenho uma célula, ela se reproduz e vai indo. Então, existe uma ordem para isso. A célula tem uma função definida, ela tem um espaço definido e ela tem o seu controle de vida e de reprodução. Então, quando eu tenho o câncer, alguma coisa modificou essa célula e aí, então, ela passa a ter uma reprodução errada, diferente. E o câncer de mama, ele também tem essas características? Sim, aí o que a gente vai pensar? O câncer de mama, então nós vamos estar na região da mama. Então, as células que foram mutadas, elas são da mama. Então, eu penso mama, penso toda aqui a região, também axilar, penso até aqui em cima, que isso vai ser interessante para quando a gente for falar do autoexame. Então, essas células da mama também passam a ter uma reprodução errada. E eu tenho diferentes células, então aí também não existe um câncer de mama, existem diferentes tipos de câncer de mama. Alguns mais agressivos, alguns mais leves, alguns que vão ter uma demora para o crescimento, outros que vão ser mais rápido. Então, o que é importante a gente saber, então, que existe essa mutação da célula. Eu falo que tem alguma coisa que aperta um botão, aperta o gatilho e começou a reproduzir. E no caso específico da mama, então são células relacionadas à mama. Mas é importante a gente saber, cada caso é um caso e a gente tem características diferentes. E como que essas células começam essa multiplicação de células erradas? Então, aí vamos lá. A gente fala que existem agentes carcinogênicos, a gente chama isso de oncogênios ou carcinogênicos. Pode ter uma mutação espontânea, é uma questão que foi genética. Então, ela começa a mudar, e aí a gente tem algumas fases que são fases importantes. Existe um processo, e entender essas fases também vai ser importante para a gente entender a prevenção mais para frente. Então, eu tenho primeiro a iniciação. Lá na nossa célula tem o DNA. Então, alguma coisa foi lá e modificou, trouxe uma mudança para esse DNA. Mas ela fica lá, vamos dizer, quietinha, ela foi iniciada. Depois, eu tenho uma fase que a gente chama de promoção. Existem uns agentes que a gente chama oncopromotores. Vamos pensar assim, eu não sabia nada de plantação, eu sou de São Paulo. Aí agora eu moro aqui bem no meio da roça, eu entendo um pouco mais sobre isso. Então, quando eu jogo a semente, por exemplo, agora eu faço um trabalho com os idosos também pelo Zoom, então eles me falaram que está muito complicado, tem vários agricultores aqui ao redor do IAP. Então, eles colocaram que não está podendo plantar porque não chove. Eu preciso da chuva para poder alimentar aquela semente que foi plantada. Eu preciso de um solo fértil. Então, esses agentes que vão fazer a promoção, eles vão favorecer que essa célula que foi iniciada, ela se desenvolva. E aí a gente vai ter vários fatores, por exemplo, hormônios pode fazer isso, alimentos podem fazer isso, ser agentes promotores. Mas o que tem de interessante e o que é muito legal e importante é a gente saber que esses agentes promotores, se eles forem retirados, a gente interrompe o processo.
Eu posso ter uma célula iniciada, mas se eu vou lá, eu retiro esse agente promotor, então eu vou estar livre do desenvolvimento da doença. E a gente tem o último estágio, que é a progressão. Então, aí essa célula ela já vai estar se multiplicando descontroladamente, né, de forma irreversível. Eu já tenho, então, um tumor instalado e ele pode se espalhar e até formar as metástases. Então, todo esse processo, é interessante a gente entender que tem algo que aperta o gatilho. Tem algo que faz com que essas células tenham uma reprodução errada. E eu vou dar aqui um exemplo que é muito do nosso cotidiano, desse agente que dá o gatilho, que é o fumo. O fumo, ele está nas 3 etapas. Ele inicia, ele faz a promoção e ele faz a progressão. Tem algumas coisas que só fazem a iniciação, outras só fazem a promoção. Mas o fumo, ele passa pelas 3 etapas. Então, se eu for pensar, o fumo é algo que eu posso retirar da minha vida para que eu não estimule, então, esse processo. E quando essa célula começa a se reproduzir, tem um livro que é mais sobre assim, psicossomática, ele não trata especificamente do câncer, ele trata de várias doenças, mas ele faz algumas analogias até romantizadas. E ele colocou uma questão do câncer que eu achei muito interessante. Ele fala da célula cancerosa como uma sociedade moderna. Se eu pensar o ciclo normal, então cada célula tem o seu espaço, tem o seu limite, tem o seu tempo, ele obedece às etapas da reprodução e ela está ali, ela, produzindo o seu papel para dar vida para o ser humano. Qual que é a comparação que ele faz com o câncer e a sociedade moderna? É uma célula que ela não respeita limites, ela invade o espaço do outro, e ela é tão má, ela é tão egoísta, que ela vai, e vai destruindo tudo, e ela nem, assim, se dá conta que ela vai destruir o seu próprio hospedeiro. Então, essa mutação pode começar ali num tecido, que vai no órgão, que pode, então, a pessoa perder esse órgão. Por exemplo, se eu pensar um pulmão, eu preciso do pulmão para as funções respiratórias, e ela vai indo, invadindo, que forma as metástases, e eu posso ter, então, numa fase avançada, um tumor disseminado. Tem mais agentes? Tem mais algum agente que vale a pena ressaltar? Então, isso é uma questão bem interessante para a gente saber. Os agentes são o gatilho, o que aperta o botão. Existem questões que são genéticas, são mutações espontâneas. Isso eu não posso fazer nada. Isso é do meu próprio organismo, que vai, então, apertar o gatilho. Só que eu posso ajudar na promoção ou não por outros fatores do meu estilo de vida. Por exemplo, a gente está hoje terminando o Setembro Dourado, que muita gente não conhece, né, Jana? Muita gente não conhece e é super importante para nós, né? Fundamental. Setembro Dourado, para quem não conhece, é a campanha do diagnóstico precoce do câncer infantil. E aí a gente tem uma diferença entre câncer de adulto e câncer de criança. Os dois é célula que enlouqueceu, é célula que está errada. Mas na criança, a gente acredita ainda que existem mais essas mutações que não são agentes externos. Então, no Setembro Dourado, o que a gente trabalha? A gente trabalha o diagnóstico precoce, porque essa é a arma que a gente tem. O diagnóstico precoce é eu conhecer sinais e sintomas, eu ter um bom serviço de saúde, onde o profissional também vai reconhecer e encaminhar. E quando eu encaminho essa criança para um centro especializado, ela chega a ter 80% de chance de cura. Se eu tenho isso atrasado, isso vai diminuir as chances de cura, um tratamento muito mais agressivo e com sequelas para a vida inteira da criança.
Então, o câncer infantil, eu não tenho ainda, assim, né? Se supõe algumas coisas, mas a gente não tem conhecimento de coisas externas que apertam o gatilho. Já o câncer no adulto, eu vou ter esses agentes que são internos, essa mutação espontânea, mas isso é a minoria. Se discute de cerca de 10%, no máximo a 20%. Tem gente que fala que até de 5% a 10%, que são mutações espontâneas, ou seja, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer para um estilo de vida para favorecer o processo do tratamento, tudo isso. Mas, assim, do câncer iniciar, eu não fui eu que apertei o gatilho. Agora, o câncer do adulto, a maioria, então vamos colocar aí, cerca de 80%, pelo menos, são fatores externos. São coisas externas do nosso cotidiano, da nossa vida, que aperta o gatilho. E aí a gente divide em 3. O câncer de mama não está relacionado com os 3, mas hoje a gente vai passar geral para vocês estarem entendendo, e na próxima live a gente vai discutir os específicos do câncer de mama. Então, os agentes físicos, quando eu lembro de físico, eu posso associar com raio, isso que eu falo para os alunos não confundir na prova. Então, agente físico, raio. Um agente físico muito conhecido é o Sol. Então, o Sol é um agente carcinogênico físico que vai lá e aperta o gatilho, a minha célula passa a ter reprodução errada e aí eu tenho câncer de pele. Então, também isso é uma coisa que eu posso evitar? Sim, posso evitar. O Sol é bom, né, por causa da vitamina D, mas eu tenho que até dosar tudo isso, e dependendo, então, hoje também, quando a gente perdeu parte da camada de ozônio, então a gente tem uma repercussão maior, então ele vai, o Sol faz com que essa célula mude. Eu tenho também os raios ionizantes, que isso é uma discussão bem grande. Alguns exames, por exemplo, as tomografias, elas têm raios ionizantes. Não quer dizer que a gente não vai fazer tomografia, mas eu preciso fazer quando bem indicada, com um aparelho bom, porque são raios ionizantes. A bomba atômica, um acidente numa usina nuclear, então ele tem raios ionizantes. A tireoide é muito afetada, a medula óssea, então lá, por exemplo, depois da bomba atômica, a gente teve bastante câncer de tireoide, as leucemias, a gente tem consequências até hoje. Aqui no Brasil, né, acho que todo mundo já meio que esqueceu, mas a gente teve a tragédia do Césio lá em Goiânia, né? Esqueci o nome da cidade. Então, esses são agentes, raios ionizantes são agentes físicos. Tem algumas especulações, o micro-ondas tem? Aparentemente não. O celular tem? A gente ainda não tem certeza de tudo que vai ter de consequências. Para eu estudar isso, também, assim, eu tenho algumas evidências epidemiológicas, mas nem tudo a gente ainda tem comprovação científica e tem muitas especulações. Eu vou dar uma sugestão. O site do INCA é perfeito para a gente ver o que é verdade e o que é mentira. Bom, e aí a gente, então, vimos agentes físicos e os agentes químicos. Esses agentes químicos são os que estão mais na nossa vida. Os agentes químicos, então, são químicas. E aí a gente hoje tem muitos nos nossos alimentos. Então, os alimentos industrializados, então, por exemplo, os nitritos, as aminas, os corantes, nos adoçantes, os ciclamatos e as sacarinas, são conhecidos como agentes carcinogênicos químicos. Não quer dizer que você usar, você vai ter câncer. Já tem uma questão, Jana, não deixa eu esquecer, se eu esquecer, vigilância imunológica. Que aí é outro ponto também importante para a célula da caminhada. Então, eu tenho muitos agentes químicos no meu dia a dia. Alimentos industrializados trazem vários.
O que a gente tem também, hoje já se discute questões relacionadas a alguns produtos de beleza, né? Parabenos, fitalatos. A gente vê que em alguns países, alguns produtos já foram retirados do mercado. Então, por exemplo, alguns corantes de alimentos. Se você vai usar um produto de beleza produzido lá na França, você não precisa se preocupar. Hoje, no Brasil, a gente já tem bastante coisa. Você vai comprar shampoo, tem lá a estante lá dos free parabenos, free fitalatos. Isso tem crescido e tem ficado um pouco mais barato. O ser poderosa também é isso, eu saber o que eu compro. Porque se a gente passa a não comprar, o fabricante vai ter que se adaptar. E ele não vai poder vender muito mais caro. Então, a gente precisa saber o que a gente está fazendo de escolha. É uma escolha? Alimentação é uma escolha? Mas é tão bom. Paladar a gente adapta. E vocês vão ver o depoimento das nossas pacientes vencedoras. Hoje, o câncer, eu tenho 20 anos de formada, vejo um avanço tremendo no tratamento do câncer. Mas o tratamento é um tratamento penoso, um custo alto para a sociedade, e eu posso escolher ter uma vida melhor. Então, eu escolho, por exemplo, comprar o tempero pronto, eu escolho descobrir especiarias. Eu adoro cozinhar. Então, agora eu descobri a pimenta da Jamaica, que não é uma pimenta, é uma casca de uma árvore. Ela tem fitoquímicos. Então, se eu uso tempero pronto, eu tenho agentes carcinogênicos. E dependendo da minha história, isso pode fazer com que essa célula se reproduza. Mas eu posso plantar na minha casa manjericão, eu posso ter tomilho, eu posso usar a cúrcuma, que é estudada como um grande agente anti-inflamatório. Eu posso depositar na minha comida esses fatores importantes. E a gente, então, além dessas questões, né, do que a gente falou, alimento, os cosméticos, existem algumas questões que são próprias da nossa sociedade. Então, por exemplo, a poluição. Eu estar em São Paulo, se eu não me engano, acho que 2 horas no trânsito de São Paulo significa um cigarro fumado. Então, aí não é uma escolha minha. Aí eu falei que eu saí de São Paulo e aí vim aqui morar no IAP, nesse lugar lindo, maravilhoso. Eu fui enganada que aqui tem agrotóxico. Então, eu também estou o quê? Suscetível ao agrotóxico, que é um agente carcinogênico. Então, são questões da sociedade. Um outro grupo nos agentes carcinogênicos químicos são os relacionados ao trabalho, as doenças ocupacionais. Então, não sei se vocês lembram da história do Abesto, né? Tem até uns documentários. Então, hoje eu tenho muito mais controle disso com o uso de equipamentos. Então, quem mexe com silicone, o cromo, o cimento, então também são agentes carcinogênicos, mas a própria legislação trabalhista cuidou disso. E o último, que eu falei que eu sou professora, né? Eu fico falando demais. O último a gente viu o físico. Pode falar, a gente adora ver você falar. Então, tá bom. Se eu estiver cansando, pode. Então, nós vimos o químico, o físico e os biológicos. E aí, os biológicos, as pessoas se surpreendem. Existem vírus, bactérias que podem causar câncer. E alguns são sexualmente transmissíveis. Fala, nossa, mas eu posso ter câncer numa relação sexual? Pode contrair. Aí a gente falando de Outubro Rosa, a gente fala também muito do câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero, em sua maioria, então, ele é causado pelo HPV, que é um vírus que eu vou adquirir numa relação sexual. Eu só vou ter câncer do HPV se eu tive relação sexual com alguém que tinha HPV. Isso às vezes dá até confusão no diagnóstico. Então, essa pessoa vai desenvolver isso. É um câncer que ninguém precisaria morrer disso, porque eu tenho como evitar, e a gente tem o Papa Nicolau, que pode estar mais complicado a UBS. Papa Nicolau tem, né, Jana? Tem sim. Então, eu posso fazer o Papa Nicolau e identificar células pré-cancerígenas e tratar.
Infelizmente, a gente tem muita mulher no Brasil que ainda morre de câncer do colo do útero. Então, o HPV... legal, a gente falar que a gente está passando por uma pandemia, mas que o câncer está aí, então que a gente precisa continuar se cuidando, a gente precisa continuar prestando atenção na gente, né? Perfeito, Jana. Até um hospital especializado em câncer em São Paulo, ele tem feito, acho que porque aqui acho que não passa, né, uma propaganda na televisão falando que o câncer não tem quarentena. Então, muitas pessoas, por medo, ou até pelo serviço, não está prestando todo o atendimento normal, ele não está se cuidando, não está buscando, né, essa fiscalização do próprio corpo, esse reconhecimento, e aí o câncer cresce, essa célula ela vai indo, se eu não paro ela vai indo. E o Papa Nicolau é uma coisa simples, e que a gente tem acesso. Bom, o HPV pode causar o câncer do colo do útero, pode causar câncer no pênis, pode causar câncer no ânus, e a gente tem tido também uma porcentagem significativa de câncer de boca por sexo oral. Então, as pessoas, às vezes, se preocupam mais em usar um preservativo para o sexo anal, para o sexo vaginal, e não usam um preservativo para o sexo oral. E aí, se eu junto fumo, se eu junto bebida, que são 2 agentes carcinogênicos, a próxima semana a gente vai falar muito do álcool em relação ao câncer de mama. Parece que câncer de mama e álcool não tem nada a ver, mas tem a ver, então aguardem aí para a próxima semana. Então, eu junto álcool, fumo e sexo oral, eu tenho uma porta aberta para o desenvolvimento de câncer de boca. Além do HPV, eu tenho outro vírus que não é muito conhecido, é o HTLV. Ele causa leucemia, não são todas as leucemias que são causadas por ele. Então, até quem doa sangue faz o teste de HTLV, porque é a mesma transmissão como a transmissão da AIDS. Então, é muito importante ser poderosa, também valorizar o corpo, saber com quem eu me relaciono, ter autoestima para cuidar mesmo, para valorizar o meu corpo e para quem eu entrego o meu corpo. Então, eu posso ter câncer do colo do útero, posso ter câncer de boca, posso ter câncer no ânus e posso ter uma leucemia nas relações sexuais. Vírus também, eu tenho os vírus das hepatites que podem também causar, então vai causar uma cirrose, e da cirrose posso evoluir para um câncer, que também são sexualmente transmissíveis. Eu tenho também uma outra bactéria famosa, que é o H. pylori. O H. pylori, então, acho que algumas de vocês que estão assistindo pode já ter feito, quando a gente faz endoscopia, eles sempre fazem a cultura do H. pylori. E aí, quando eu identifico o H. pylori, é importante eu tratar. É um tratamento chato, que tem que tomar os antibióticos, mas eu preciso eliminar ela. Porque se ela fica no meu estômago, ela também pode ser o agente carcinogênico. Ela pode também apertar o gatilho. Então, assim, de forma geral, a gente viu, daria para a gente discutir muito mais, entre no site do INCA, que vocês vão ver bastante coisa. Esses agentes carcinogênicos, eles apertam um botão. E eu lembrei, já, na vigilância imunológica. Então, o que é essa vigilância imunológica? Todo esse processo, gente, não é um processo simples, é um processo muito complexo. É tão complexo que a gente não sabe a cura do câncer. Mas a gente sabe o que desenvolve. Então, quando eu tenho uma célula que apertou o botão, que ela foi mutada, eu ainda tenho uma chance. Que essa chance é o meu sistema imunológico, a minha vigilância imunológica, fazer reparação ou eliminação. Eu vejo o câncer como um objeto estranho no meu organismo, que a gente chama de antígeno. Então, tudo que é diferente do meu organismo, ele se mobiliza para atacar. Por que a gente toma vacina? Por que a gente tanto quer a vacina do coronavírus? Porque aí a gente vai
ter, né, esse vírus atenuado, não sei como que vai ser, pedaço dele, o que que é, que o meu organismo vai falar, coronavírus, aí ele monta anticorpo, é lógico que a vacina é de um jeito que eu não adoeço, mas o meu sistema se mobiliza. Aí se eu pegar coronavírus, eu já tenho uma memória imunológica, eu tenho uma guerra mais vencida porque eu já tenho soldados prontos. Se eu pego o coronavírus agora, eu não tenho soldados prontos. Então, o câncer, ele também é reconhecido como se fosse um vírus. E aí o meu corpo se mobiliza. Agora, se meu sistema imunológico ele não está bom, eu tenho o quê? Uma perda nesse aspecto. Existe no nosso organismo, a imunologia dos tumores é uma coisa muito complexa. É muito interessante que hoje a gente já tem estudos, né, e tratamentos já feitos com sucesso de imunoterapia, porque se a gente tivesse o nosso sistema imunológico ganhando a briga, a gente não desenvolveria o câncer mesmo com uma célula mutada. Então, essas células específicas, que a gente chama de células natural killer, é uma das principais nesse processo complexo da imunologia dos tumores, ela vai e destrói as nossas células cancerígenas. E aí algumas pessoas falam, depressão, câncer, depressão, estresse dá câncer. Ele não muta a célula, mas ele pode fragilizar essa minha defesa. Então, essa também é uma questão importante para a gente estar pensando, então, nesse desenvolvimento do câncer. Essa vigilância imunológica, o quanto que o meu organismo também está pronto para dar um jeito se a minha célula, infelizmente, foi mutada. Então, acho que, de forma geral, é isso. É assim que surge o câncer. Alguma coisa vai lá, muda essa minha célula, ela vira uma célula egoísta, invade outros espaços, ela não tem limite, e a gente pode pensar isso como uma coisa muito importante. Boa parte desses agentes carcinogênicos eu posso tirar do meu dia a dia. Então, sobra uma porcentagem pequena de fatores que eu não posso fazer nada. E aí o ser poderosa é isso, eu fazer uma escolha inteligente, uma escolha saudável, reaprender o que é prazer, que muitas vezes eu busco prazeres porque minha vida tem um buraco existencial, e aí eu busco prazeres que são momentâneos e que vão agredir o meu organismo. Então, ser poderosa é entender que os prazeres têm que ser algo mais, vamos dizer, supremos, que me dá prazer, mas que também não me destrói. Que gostoso, a gente fica horas aí conversando e a gente não cansa, não. A gente pode te ouvir muito ainda. Até legal deixar registrado que a professora Noeli, ela gravou uma palestra, porque esse ano a gente não vai conseguir fazer palestra presencial nas empresas. Então, quem se interessar e quiser passar conteúdo para os seus colaboradores, entre em contato na Rede Feminina, lá com a gente, no 3028-7277, entre em contato no WhatsApp, para a gente fornecer esse link, para vocês repassarem essa fala tão importante para todos os colaboradores. E, Noeli, a gente tem várias das nossas meninas que estão aqui assistindo a gente, nossas assistidas do grupo Amigas do Peito. Conta um pouquinho, antes da gente finalizar, como que está sendo o trabalho no Outubro Rosa com elas? Como que você e a Maria Luísa estão coordenando esse trabalho com elas? Porque não interrompeu, gente, né? A pandemia que fez a gente interromper esse apoio prestado aos assistidos da Rede Feminina. Então, Jana, acho que ser poderosa também é responder à vida. A vida hoje nos pôs numa pandemia. O que a gente pode fazer? Existem várias dificuldades, o acesso à tecnologia. Eu descobri o quanto que a exclusão digital é cruel, mas a gente tem tentado. Eu acho que desde abril, que aí a gente caiu na real, que o negócio não ia ser. Então, vamos tentar. E a gente tem feito alguns encontros pelo Zoom.
A gente discute muito, que vai ser a nossa última live, a partir de um referencial de Viktor Frankl, que traz o sentido da vida. Então, a gente começou discutindo, vendo questões importantes para o nosso fortalecimento. E aí, quando a gente foi se aproximando ao Outubro Rosa, e agora? A gente sempre saiu, até o Outubro Rosa era um glamour, então, junto com os alunos do curso de enfermagem, a gente andava esse Maringá inteiro. Nossa, e como, hein? Todos os dias, os 31 dias do mês. Era uma média de atendimentos, que eu tenho que fazer os relatórios para a faculdade, de abordagem de uma média de 1.500 pessoas por ano, não que a gente dava o folheto, mas que as meninas, né, as nossas assistidas, os meus alunos chegavam e conversavam com as pessoas, não era só assim, ó, distribuir. Então, 1.500 pessoas eram tocadas. E agora, né, o que a gente vai fazer? Como que a gente pode continuar essa nossa missão, que tem que transcender essa questão, então é legal, é isso? Não, o meu papel é educar, o meu papel é dar esperança, é fortalecer as pessoas. Então, quando a gente começou a discutir, eu falo que eu agradeço muito a Deus, que ele vai dando assim umas luzes, né? A gente não sabe o que vai fazer, mas de repente aí vem uma ideia. Nós estamos trabalhando e vocês vão poder acompanhar a partir de amanhã também no Instagram e no Facebook o seguinte: essa reflexão pessoal é muito importante. Então, tá, poderosas. Nós fizemos um trabalho que nós estamos fazendo há semanas, que as nossas assistidas foram buscar mulheres poderosas na história. Pessoas que deixaram as suas marcas no mundo. Pessoas que fizeram algo além de si mesmo. O poder não é só para mim, o poder verdadeiro é aquilo que traz algo para a sociedade. Então, cada uma escolheu pessoas importantes na humanidade, e vocês vão poder conhecer essas pessoas e se inspirarem. Então, tem um resuminho da história e a gente fez um trabalho de identificar a característica. Então, se vocês quiserem aprender nesse mês o que é ser poderosa, cada dia você vai ter uma mulher que tem características que você pode refletir para a sua própria vida. A gente olhou essas pessoas poderosas no mundo, mas também a gente viu pessoas poderosas anônimas. Pode ser a minha mãe, pode ser a minha amiga, pessoas que transformaram situações difíceis, pessoas que na sua simplicidade também trouxeram contribuições. Então, a gente também vai aprender com elas e ver características. E as nossas assistidas escreveram sobre elas, porque nós consideramos elas poderosas. E foi interessante, Jana, que no começo elas, mas é ruim escrever de mim, eu não sei escrever. Então a gente falou, não, eu tenho os alunos do curso de enfermagem que me ajudam, então a gente até falou, não sabe escrever? Grava. Grava no WhatsApp, a gente transcreve, mas você precisa se reconhecer. E a gente tem tido depoimentos muito bonitos que têm me deixado muito feliz. Tem me realizado no sentido delas trazerem o quanto que passaram a olhar para mim mesma. Uma das pacientes falou, eu me reencontrei, me achei de novo o que eu tinha perdido. Então, a gente pode até estimular, né, Jana? Pensei isso agora. As pessoas fazerem isso também. E, de repente, pode mandar para a gente. Pode mandar para a gente, né? No Facebook, mensagem no Facebook, no Instagram, pode mandar para nós. E a gente transformou num cartãozinho. Então, eu ponho os meus alunos para ajudar, porque também eles precisam ter um significado, as práticas estão à distância, a gente precisa também trazer esse significado, e vocês também podem ser convidados, mandem para a gente, e a gente pode transformar também a sua história pessoal ou a história de alguém em poderosos. Vamos nos inspirar para nos tornarmos poderosos.
Só tem uma tarefa, então o professor é exigente. Você põe a história e você tem que colocar pelo menos 3 características. Então, corajosa, fervorosa, persistente. Coloque pelo menos 3 características que identifiquem, então, ser uma mulher poderosa. Tá aí o desafio, a gente vai esperar, hein? Antes da gente encerrar, Noeli, nós temos uma pergunta aqui da Marli. E quem não fuma, não bebe, não abusa da aglomeração, temperos industrializados, contrai câncer de mama? Pode ser. Vai estar lá nos 5 a 10%, que podem ser fatores hormonais e fatores genéticos, mas vai ser a minoria. Aí ela perguntou aqui também. O nosso sol influi no câncer de mama? O meu trabalho é no sol. E eu tive e estou em tratamento. E aproveitando o sol, né, a Vanessa perguntou se quem está em tratamento de quimioterapia pode tomar sol. Não. Então, assim, a vitamina D é muito importante. A gente está vendo agora, né, do coronavírus, o povo está até aproveitando para vender vitamina D. E a vitamina D, ela tem uma relação importante com o nosso sistema imunológico. Então, o sol, ele tem a sua importância, não é só na vitamina D, mas principalmente na vitamina D. Mas se eu estou em tratamento quimioterápico, ninguém deve se expor ao sol. Hoje, até assim, para a gente ter uma segurança maior, mesmo assim, o uso de protetor solar, hoje a gente tem as roupas, eu gosto muito dessas roupas, elas têm se são de marcas boas, você tem uma efetividade boa. Se você está com baixa de vitamina D, que isso é uma questão importante, controla, faz exame e repõe. E repõe com acompanhamento médico. Isso é importante para você que está em tratamento. Mas ficar tomando o sol sem controle, o benefício dele se torna malefício. Então, a gente sabe, o sol também tem alguns estudos que mostram a influência da depressão, na ansiedade, mas, assim, aqueles 20 minutos, eu tenho que ver a intensidade do sol, eu tenho que ver as áreas que eu vou me expor. Então, o sol é bom, mas com cuidado. Por exemplo, ficar lá na praia tomando o sol, isso não traz envelhecimento da pele, além de favorecer o desenvolvimento do câncer. Mas não esqueçam de dosar vitamina D e repor se necessário. Hoje quase todo mundo precisa repor vitamina D, né? Bom, acho que é isso. Fica a tarefa, né? O desafio que você propôs aqui para todo mundo. E 2 convites. Faz o convite da live de amanhã à tarde, desse projeto das crianças. No meio do Outubro Rosa, a gente tem criança. A gente vai também estar amanhã à tarde, online, acompanha a gente. A gente tem o projeto com as crianças, que até escreveram um livro, vou fazer propaganda do livro também, tá, Jana? Faz propaganda, isso mesmo. Quem não assistiu o livro das crianças, tem lá na Rede Feminina, no site também da Rede Feminina tem a live. Então, é um grupo de crianças sobreviventes que a gente também continuou trabalhando agora durante a pandemia via Zoom. Então, a gente inventa um monte de coisa. Já fizemos até comida via Zoom, para trabalhar a criatividade e a alimentação saudável. Sinceramente, eu não imaginava tudo que a gente poderia fazer à distância. Os cachorros de todo mundo participam, eles correm pela casa, não é ficar assim, só olhando para o celular. A gente a gente trabalha com eles o programa da Organização Mundial de Saúde de desenvolvimento de habilidades para a vida. São 10 habilidades, criatividade, pensamento crítico, lidar com os problemas. Então, eles têm uma historinha e da historinha tem as atividades. E aí, depois que eles fizeram a live do lançamento do livrinho, que infelizmente a gente não pôde fazer presencial, mas eles a gente gostaram. Ainda vai ter presencial. A gente não desistiu ainda, a gente aguenta aí. Pode guardar que eles estão ansiosos para dar autógrafo, né, Jana? Nossa, muito.
Então, a gente, enquanto aguardava, né, vamos já para estimular as crianças, fizemos a live. E eles gostaram de fazer a live. Mas a gente faz tudo com responsabilidade, eles quiseram fazer uma outra live. Então, nas 2 últimas semanas, nós trabalhamos o planejamento, que foi uma outra habilidade para a vida, que a gente tem que ter planejamento, eles estudaram. E a live, o tema é muito interessante, nossos medos, eles que escolheram. Então, amanhã, quem quiser participar, e eles vão ficar muito felizes se tiver bastante gente assistindo, a gente tem a live Nossos Medos. Vai ter performance artística, vai ter depoimentos e vai ter entrevista com a nossa psicóloga da Rede Feminina, a Juliana, então você vai também ter conhecimento sobre os medos. E o livrinho, se vocês quiserem adquirir, nós estamos pedindo uma doação de pelo menos R$10 para você ganhar uma lição de vida. Ele está disponível na Rede Feminina, você compra e guarda para a noite de autógrafo, mas já vai se inspirando com as reflexões das crianças. E esse dinheiro a gente vai usar para comprar mais livros, que a técnica que a gente usa é a biblioterapia, então a gente sempre faz a leitura para reflexão. É isso aí, gente. Então, fica o convite para amanhã e fica o convite também para a nossa próxima live, na quarta-feira que vem, dia 7 de outubro, às 19 horas, aqui na nossa página do Facebook. E o título da nossa próxima live é Conhecendo os Fatores de Risco. E a gente espera, todos vocês aqui com a gente, durante todo o mês de outubro, a gente vai estar colocando conteúdo online para que a gente não deixe de retribuir a todos vocês esse apoio que vocês dão para a gente, esse suporte, por vocês acreditarem em todas as ações, em todo o trabalho da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Estamos aí, já entrou no ar hoje a nossa campanha, Linda, Sou Poderosa, Movimento contra o Câncer de Mama, em várias emissoras, emissoras de TV, emissoras de rádio e nas nossas redes sociais. E é isso aí. Obrigada, Noeli, pela sua disponibilidade, por compartilhar a sua palavra com a gente. A gente gosta muito, muito, muito. E quarta-feira nós estamos aí. A gente tem uma convidada também na quarta-feira, né? Já vamos estar com uma das nossas assistidas. Vai estar aqui com a gente dando o seu depoimento. Então, fiquem com a gente, curtam a nossa página aqui no Facebook. A partir de amanhã a gente vai colocar também essa live no nosso canal do YouTube, então dá para entrar lá também, já curtir e acompanhar todas as ações da Rede Feminina. Tchau, gente. Obrigada, Noeli. Obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Até quarta que vem.